Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, terapeuta, te acompanho aqui nesse bate-papo para que a gente possa compreender o que acontece no céu, entender o que acontece aqui na nossa vida, perceber essa relação simbólica entre o que acontece em cima e o que acontece aqui embaixo na Terra. Os planetas, eles não têm o poder de influenciar, eles têm o papel de revelar. Eles mostram, às vezes, para nós coisas que na correria do dia a dia passam batido. E quando a gente faz esse movimento aqui de olhar para o céu, de compreender a movimentação, a gente entende as nossas questões, a gente entende as nossas pulsões, as nossas vontades, os nossos desejos, o que está acontecendo nesse momento agora, quais são os debates que estão em alta. E nós vamos falar aqui sobre a semana do dia 23 de fevereiro até o dia 1º de março. Nós vamos pegar ali o início do carnaval, vamos pegar a lua nova, vamos ter muitas coisas para conversar nesse episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Vai ser um prazer te receber lá. E a gente começa a semana sempre aqui no domingo, então no dia 23, domingão, um dia ainda de lua minguante. A gente iniciou a lua minguante na quinta-feira, se eu não me engano, em Sagitário, só que agora a lua já está em Capricórnio. Então, nesse domingo, um ótimo dia para você se organizar, se estruturar, pensar e planejar a sua rotina, planejar a sua semana, estruturar os seus processos, qual é o próximo passo, o que você precisa fazer, quais são as suas prioridades. Então, é muito esse movimento de você integrar. A lua minguante é sempre um movimento de olhar para dentro, de reflexão, de introspecção, né, de assimilar tudo que foi aprendido nos últimos tempos. Nós ainda estamos finalizando aí a integração da energia de Aquário, que vem trazer para a gente muito as dinâmicas sociais. Inclusive, na semana passada, a pauta foi sobre celular nas escolas. E aí, essa semana, na Super Interessante, também teve uma reportagem falando sobre isso, sobre a proibição dos celulares na escola, ainda na hora do recreio, e a importância disso dentro da socialização das crianças, dos adolescentes, né? E trazendo, assim, dados muito importantes e muito interessantes sobre o índice de depressão e de ansiedade, de suicídio entre os jovens, e fazendo uma associação ao uso excessivo de telas. Inclusive, eles falaram nessa reportagem que crianças estão tendo mais miopia porque elas têm o acesso a telas muito jovens, então o olho não consegue se formar bem, né? A gente perde a capacidade de olhar longe, de enxergar, porque a tela do celular é sempre muito próxima dos olhos e desde pequenininho isso faz com que a gente não consiga formar a nossa retina, enfim, eu nem sei muito bem como isso funciona biologicamente falando, mas eles trouxeram isso na reportagem, então é algo da gente refletir e pensar enquanto sociedade. E esse é um tema super aquariano, porque fala de tecnologia, fala de um movimento social muito grande, as nossas relações mudaram muito desde o uso da internet, das redes sociais, da maneira como a gente está habituado agora, né, que é algo muito, muito, muito recente, né, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não era assim. Então, a gente ainda está passando por um período de adaptação e eu acredito que isso ainda vai levar bastante tempo. Mas são movimentos da gente pensar sobre esse assunto, da gente refletir o quanto nós também estamos vidrados nessas telinhas, o quanto como que você se sente antes de entrar numa rede social e após entrar numa rede social? Como que você sai quando você fecha o feed? O quanto você consegue ficar de tempo longe do seu celular? Porque o dispositivo das redes sociais foi feito para que você fique cada vez mais tempo nas telas. Então, é feito para você ficar viciado mesmo, isso atrapalha cognitivamente, isso atrapalha a tua capacidade de se relacionar com os outros, isso atrapalha diversos fatores na nossa vida. Então, é sim o momento da gente pensar sobre esse tema. Nesse mesmo dia, no domingo, a gente tem Mercúrio, que está em Peixes, fazendo um trígono com Marte retrógrado em Câncer. Marte está retrógrado já faz algum tempo,
na energia canceriana, começou lá em Leão, voltou para Câncer, pedindo que a gente refletisse as nossas ações, as nossas atitudes. E agora ele faz esse trígono com Mercúrio, trazendo aí para a gente para que a gente possa repensar os nossos valores, aquilo que faz sentido para nós, o nosso propósito, né? A nossa observação da vida como um todo. Às vezes a gente olha e fala assim, estou muito feliz no meu trabalho, mas os meus relacionamentos não estão muito legais. O que isso significa? O que isso diz sobre você? O que isso diz sobre a sua vida? Então, é o momento da gente olhar para a nossa vida com esse olhar mais ampliado, mais holístico, né? Que pega várias partes. Nesse mesmo dia, a gente tem Netuno fazendo uma conjunção com o Nó do Norte. Netuno, ele é esse planeta de conexão espiritual, né? Que vai falar para a gente sobre essa capacidade que a gente tem de acessar outros planos, né? Então, é a nossa fé, é a espiritualidade, é a empatia, né? Esse amor universal. Essa capacidade de se afetar pelo outro, pelos dilemas dos outros, né? Todo esse movimento tem a ver com Netuno. E Netuno, em conjunção com o Nó do Norte em Peixes, vai trazer muito para a gente essa visão e esse entendimento de que as coisas não são só aquilo que parecem, não é só a matéria que existe aí, a gente precisa cada vez mais estar atento a isso, porque a gente acaba dando mais importância para algumas coisas, né? Por exemplo, ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar bastante, ser bem-sucedido, construir fortuna. E às vezes o preço que a gente paga por isso é muito caro. A gente paga o nosso relacionamento, a gente paga o nosso casamento, a gente paga a nossa família, a gente paga com a nossa saúde. Então, é o momento da gente ter esse pensamento, esse olhar para coisas mais elevadas, né? O que realmente importa, o que realmente demanda e vale a pena a gente dedicar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa disposição. Na segunda-feira, dia 23, Marte sai do seu movimento retrógrado e inicia o seu movimento direto. Marte está retrógrado desde 6 de dezembro de 2024, do ano passado. A gente passou essa virada com Marte retrógrado e ele saiu do 6º grau de Leão e foi até o 17º grau de Câncer. Então, ele fez essa volta e agora ele vai novamente para frente, né? Esses dias eu escrevi um texto e eu fiz uma analogia como quando você sai de casa para ir para uma consulta médica. Aí você vai, e aí no meio do caminho você se dá conta de que você esqueceu dos seus exames, você precisa voltar para casa para pegar esses exames. E aí, nessa passagem, muitas vezes você vê coisas que talvez você não tivesse visto. E agora você voltou para casa, pegou os exames e agora você vai finalmente para a consulta. Esse é o movimento que nós estamos fazendo agora. Nós já passamos por esse movimento de Marte em Câncer, Marte no início de Leão, e nós voltamos e agora nós estamos indo novamente. Essa volta nos permite observar coisas que passaram batido, que foram, né, não foram vistas no primeiro momento. E são os detalhes, essas nuances que fazem muita diferença. E Marte fala muito sobre o nosso guerreiro interno, fala sobre a nossa vontade, fala sobre as nossas ações direcionadas a um objetivo, fala sobre a nossa capacidade de iniciar as coisas, o nosso impulso, aquilo que faz com que a gente se movimente, que a gente vá para o novo. Então, é a nossa força, é a nossa coragem, é a nossa vontade. Então, é um planeta muito importante que fala aí para a gente das nossas atitudes, das nossas ações no mundo. E em Câncer, ele vai falar muito sobre o nosso emocional, né? Como que a gente muitas vezes age na emoção, age de acordo com padrões do passado, age de acordo com o que nos disseram que era certo e que talvez hoje isso não faça mais sentido. Talvez existam outras formas de agir no mundo que não as que a gente está acostumado. Então, era muito esse movimento que a gente estava fazendo. E agora, com o movimento direto, existe uma tendência da gente voltar a ter um pouco mais de movimento, um pouco mais de uma atitude mais concentrada, uma atitude mais proativa. Talvez a gente estivesse assim, se sentindo um pouco
limitado ou impossibilitado de dar andamento para algumas coisas, e agora essas coisas tendem a fluir. Lembrando que um planeta, quando ele sai da retrogradação, ele não é como um botão de liga e desliga, né? Então, esse movimento ele é lento, né? A gente percebe, assim, que não é a energia, ela vem vindo, ela não é algo estanque, imediato. Tanto que quando eu vou fazer a Revolução Solar, isso é muito claro. Eu começo a falar sobre a energia do ano e a pessoa fala assim, cara, eu já tô nessa vibe. Eu já tô sentindo isso, já estou percebendo isso. Por quê? Porque a energia, ela não vem do nada, ela vem construindo, sabe? É como se fosse, tivesse assim aquela coisinha, uma vozinha lá na sua cabeça falando, poxa, a gente podia fazer isso, isso e aquilo, e você já começa a refletir sobre esse assunto. E aí vem a astrologia e só evidencia algo que já está no teu coração, que já está na tua vontade. Então é muito nesse sentido. Então, Marte saindo de retrogradação vai aí trazer para a gente talvez uma ação mais eficiente e a imposição de limites mais claros, né? Então, a gente talvez esteja aí muito mais corajoso para dar início aos nossos projetos, sentir uma força, uma vitalidade um pouco maior, apesar de estar em Câncer ainda, que é um signo que fala muito de profundidade emocional, né? Então, fala muito da família, e de proteção e de, né, eu estou aqui buscando proteger os meus, me proteger, me nutrir, né? Mas é muito um movimento mais assertivo, né? De você ir para o mundo também e mostrar o quanto você se banca emocionalmente. Na terça-feira, dia 25, nós temos Mercúrio fazendo uma conjunção com Saturno, e esse movimento ele é muito interessante porque traz aí para a gente um comprometimento com a nossa fala, com aquilo que a gente coloca no mundo, com aquilo que a gente expressa, um comprometimento com a organização dos nossos pensamentos, traz uma estrutura, né? Uma estrutura, eu ia dizer capricorniana, porque Saturno, ele é o planeta regente de Capricórnio, né? Então traz aí para a gente uma solidez de pensamento, uma estrutura nas nossas ideias, nos nossos entendimentos, nos nossos conceitos, trazendo para a gente talvez uma estrutura intelectual mais assertiva, né? Então a gente se sente mais seguro para expressar as nossas ideias. Então é um movimento de ganhar essa maturidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente verbaliza, e de a gente observar também a forma como a gente está interpretando o mundo, e isso em peixes tem um impacto muito, muito forte com os nossos valores, sabe, com o que realmente importa. Peixes é o último signo do zodíaco, vai trazer para a gente sempre esse movimento de o que realmente importa, o que é real, né? Como que esse campo sutil influencia o meu agir no mundo. Então, é muito interessante da gente começar a perceber o quanto a gente repete padrão, o quanto tem coisas ainda para serem curadas, né, perdoadas, o quanto a gente precisa ainda evoluir e traçar um caminho claro para isso, né? Eu tenho esse comprometimento de ser cada dia um pouco melhor, de que onde eu vá, não importa a circunstância, eu vou fazer o que é certo, né? Eu vou agir corretamente, eu vou tentar sempre buscar o amor, o bem. Hoje ainda mesmo eu assisti um vídeo sobre isso, sobre não importa as circunstâncias, não importa se eu sofri uma injustiça da vida, eu preciso andar pelo caminho do bem. Eu preciso buscar ser cada vez melhor, porque se eu me corrompo por aquilo que me acontece, o meu desejo de ser melhor, ele é muito frágil. E às vezes a gente usa justamente as injustiças que nos acontecem, né, que a gente julga injustas, para fazer aquilo que não é certo, mas que no fundo era o que a gente queria fazer. Nem sempre a gente quer fazer o que é certo, às vezes a gente quer fazer o que é mais fácil, o que é conveniente. Então, ter essa percepção também sobre si mesmo é muito importante para que a gente caia na realidade. Saturno é um planeta que traz a gente para a realidade, para a concretude da vida. E é importante a gente cultivar sempre esse olhar para a gente não ficar aquela pessoa que é fora da realidade. Ai, não, tá sempre tudo muito bem. Tu fala assim, cara, essa pessoa não está percebendo, né? Ela não está ancorada na matéria, ela não está sabendo o que está acontecendo, vive em Nárnia, né? Então, é esse movimento.
A gente ainda está na terça-feira com a lua minguante, a lua já está em aquário, né? Então é o último signo antes de peixes, então já vem aí se aproximando a lua nova. Na quarta-feira, dia 26, essa lua minguante em aquário faz uma quadratura com Urano em touro, trazendo aí para a gente um movimento de incômodo, de desconforto, falando, nossa, as coisas precisam mudar. Né? Não existe uma maneira de você ganhar resultados diferentes se você está fazendo a mesma coisa toda vez. É sempre a mesma história, são sempre as mesmas dores, são sempre os mesmos buracos que você está caindo. Então, será que não existe uma outra forma? E vem esse desconforto para que você faça um movimento diferente. Se você esperar que todas as circunstâncias ao seu redor estejam 100% para você fazer uma mudança, isso nunca vai acontecer. Então, faça aquilo que você precisa fazer, mesmo sendo desconfortável, porque o desconforto da inércia é maior. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem medo? Eu falo, tenho medo, né? Eu tenho temperamento fleumático, uma emoção muito presente é o medo. O medo faz a pessoa agir, né? E eu tenho medo. Só que eu tenho que entender qual é o medo maior. O meu medo maior é chegar lá no fim da vida e olhar para trás e dizer, puxa, eu deixei de fazer tanta coisa por medo do que os outros iam pensar, por medo de me expor ao ridículo, por medo disso, por medo daquilo. Tá? Então, esse medo é maior. Você tem que escolher qual é o teu maior medo e abrir mão dos medos menores. Vai ter um medo maior. Eu tenho medo justamente de chegar lá no fim da vida e pensar, puxa, eu podia ter feito mais. Podia ter amado mais, eu podia ter me arriscado mais, eu podia ter me entregado para a vida mais. E eu não quero chegar lá assim, porque daí é tarde demais. Eu acredito que a gente está aqui nessa vida e isso é um privilégio. A gente precisa aproveitar, né? A gente precisa viver tudo que ela tem para nos oferecer, dentro do que é certo para ti, do que é justo, do que é bom, do que é belo, né? E na quinta-feira, nós temos a lua nova em peixes, que traz aí pra gente uma inspiração. Vocês viram que hoje o papo já foi diferente, né? Tô meio inspirada aqui. Eu tenho ascendente em peixes, então essa lua nova vai cair lá no 9º grau de peixes, vai cair bem na minha casa 1. Então vai me fazer e me convidar a refletir sobre a minha posição, né? Sobre a minha forma de me posicionar, a minha forma de tomar decisões, a minha postura diante da vida, o meu olhar sobre a vida. E cada um de vocês vai ter esse movimento acontecendo em uma área específica da vida. Então, procura no seu mapa onde está o 9º grau de peixes. É ali que está acontecendo esse movimento, esse novo aprendizado. Esse aprendizado que vai iniciar com essa lua nova, essa dança entre o sol e a lua, que faz com que tudo na vida aconteça. Né? O movimento entre o feminino e o masculino, o yin e o yang, o futuro e o passado, o feminino e o masculino, né? Então é um movimento que a vida se desenvolve, um movimento de expansão e contração, Nosso coração é assim, nosso pulmão é dessa maneira. Tudo você pode observar, as flores, elas desabrocham e depois elas murcham, depois elas abrocham. Então, todo o movimento da vida é de expansão e contração. Então, e a gente pode observar muito entre essa dança, entre o sol e a lua. E a lua nova, a lua está negra no céu, a gente não tem muita clareza, a gente não tem muita percepção das coisas, porque o meu radar sensorial, ele não tem a luz do sol, então talvez eu esteja agindo com medo, talvez eu esteja, né, meio que no instinto de sobrevivência. No instinto de sobrevivência, a gente não acessa a nossa capacidade de tomar outra decisão mais elevada, mais racional. A lua nova em peixes acontece no dia, então, 27, quinta-feira, às 21h44. Se você não sabe como encontrar isso no seu mapa, eu te convido a assistir a minha live de quarta-feira, às 10 horas. Eu vou falar sobre essa lua nova. Eu vou trazer para vocês como que vocês podem encontrar isso no mapa de vocês, quais são os convites dessa alunação e, ainda mais, eu sempre atendo uma pessoa ao vivo, então esteja presente.
Então, todos nós agora seremos convidados pela vida a integrar essa energia pisciana. O que é essa energia pisciana? É uma energia que fala sobre amor, uma energia que fala sobre empatia, sobre cura. É o último signo do zodíaco, é um signo que vai trazer para a gente essa capacidade de percepção de algo sutil, que é aquela percepção que a gente tem quando o fim vai se aproximando, né? A gente vai olhando para trás e refletindo sobre o que ficou, qual é o legado que a gente deixou, qual é a nossa história. Peixes fala muito sobre esse amor universal, sobre essa capacidade de ter compaixão pelo outro, a dor do outro é minha também, traz muito essa percepção, essa conexão de que somos todos um. Então, é uma energia muito elevada, de conexão com a espiritualidade, de conexão com algo maior, que traz aí para a gente que a vida não é só pagar boleto, o nosso corpo, as coisas que a gente tem, mas que tem algo, tem uma inteligência por trás que conecta tudo. E quando a gente está no final das coisas, a gente percebe nuances que no meio do furdúncio, ali, quando a gente está vivendo, a gente não percebe. E quando você tem esse distanciamento, você olha e você é capaz de ressignificar. Ressignificar significa olhar para aquilo que te aconteceu e entender o significado que tem por trás daquilo. Aquilo não foi a vida tentando te sacanear. Aquilo não foi uma injustiça, talvez. Aquilo ali tinha um papel, um propósito na tua vida. Aquilo que você disse que foi a coisa mais horrorosa que te aconteceu, às vezes te livrou de algo muito pior. E você tem a capacidade de olhar para isso, refletir e tirar e extrair o melhor que tem ali, que é o aprendizado. A professora Lucilena Galvão, que é uma pessoa que eu admiro muito e que muito do meu pensamento vem do que ela fala, ela diz muito que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, que é uma frase de Marco Aurélio, um estoico, né, um filósofo estoico. E quando eu escutei essa frase, já escutei tantas vezes ela falando sobre esse assunto, sempre me trazia um conforto no coração, porque a vida não comete erros, a vida não comete injustiça. Se aquilo está acontecendo para ti, é porque era seu, porque tem um propósito ali, tem um aprendizado. Outra coisa que eu sempre trago para mim é, se eu estou passando por isso, então eu tenho que sair disso aqui maior do que eu entrei. Toda essa dor, toda essa situação, esse incômodo, precisa servir para que eu saia daqui melhor. Quando tu tem essa visão de mundo, você passa pela vida com uma confiança, que é uma confiança que não é só em si mesmo, é confiança de que existe ordem nesse universo, que o universo é cosmos e não caos. E na sexta-feira, dia 28, a gente tem essa lua nova em peixes, fazendo vários aspectos. Ela faz uma conjunção com Netuno e com o Mercúrio, que estão todos em peixes. Então, nós temos um céu cheio de água, né? Um stellium em peixes, fazendo um trígono com Marte, que também está no signo de água. Então, é um dia com bastante emoção, com bastante envolvimento, com bastante envolvimento, né? Então, é um dia que a gente precisa cuidar um pouquinho, porque a gente pode estar meio deslumbrado, a gente pode estar bastante emotivo, mas é um ótimo dia para se conectar com as pessoas que você ama, para curar feridas, né, para ressignificar questões que são importantes, até mesmo questões familiares. Então, é um bom dia para fazer uma constelação familiar, algum movimento terapêutico, é um dia muito interessante, apesar de ser sexta-feira de carnaval, né? Então, assim, gente, cuidado com a bebida, cuidado com a fuga, cuidado com as ilusões, tá? Peixes, ele é um signo que, em distorção, ele fala muito sobre esse escapismo, sobre essa vontade de voltar para um lugar que não sabe muito bem qual é. Então, tem uma fuga da realidade muito grande. Não é que isso seja o signo de peixes, mas, às vezes, por você ser muito sensível, tudo te afeta demais, e você tem uma tendência a fugir,
através das drogas, da bebida, do celular, até da espiritualidade. Tudo pode ser um movimento de fuga de si mesmo. Então, tem que ter um pouco de cuidado nessa sexta-feira de carnaval, cuidado com as ilusões, cuidado com... Não seja ingênuo, né? Tenha noção das coisas, né? Nem todo mundo é legal, né? Existe gente má, a gente precisa estar atento. E é um dia aí que a gente tem uma... é como se a gente estivesse mais vulnerável a ser iludido, talvez. Ou se você é uma pessoa muito conectada, é um ótimo dia para você se conectar com algo maior, fazer uma meditação, fazer... A gente está com a lua nova, né? Então, fazer as suas intenções para esse mês, para a sua vida. Então, tem todo esse movimento acontecendo. No sábado, dia 1º, a gente continua com a lua conjunta a Netuno, mas a lua logo entra em Áries, aí trazendo para a gente uma ação um pouco maior, um pouco mais de disposição, um pouco mais de ação. Então, assim, vai ser um sábado de carnaval bem agitadinho, né? E essa lua, ela se conecta a Vênus, então, assim, as paixões, a flor da pele. Então, é um dia aí bem interessante para quem está solteiro, né? Conhecer, viver uma coisa diferente, uma aventura. Mas, lembrando, né? Cuidado com os excessos, com as ilusões, com essas paixões arrebatadoras, né? Pezinho no chão sempre, né? Um pé cá, um pé lá, né? Um pé na nuvem, um pé na terra, tá? Mas é um dia já que a gente tem mais essa animação, esse entusiasmo, essa coisa gostosa, assim, né? De festa mesmo, né? E a gente encerra essa semana, então, com esse movimento, um movimento muito forte de um plantio. A gente, né? Essa semana está dividida na metade. Metade é para a gente integrar ainda o que aconteceu durante esses últimos tempos, e a outra metade já é o plantio de uma nova semente. Então, lembra do que você precisa deixar aí na sua vida para que o novo pode chegar. É muito esse movimento de desconstruir coisas para que você tenha espaço para o novo crescer. É criar espaço, que ele vem. Mas para criar espaço, você precisa abrir mão de certas coisas, desapegar de certas formas de pensar, de se comportar, de agir. E nem sempre é fácil, porque os padrões, eles são tão automáticos que você não percebe. Então, agora na lua minguante é a hora de perceber, de perceber o que aconteceu na lua cheia. Que é a lua cheia da revelação. A lua minguante, tu tá depurando isso, entendendo isso, escrevendo sobre isso, fazendo terapia sobre isso. Para quê? Para que isso não retorne, para que isso mude de fato, a partir desse novo ganho de consciência, dessa mudança de comportamento. Certo, pessoal? Eu espero vocês, então, na minha live de quarta-feira, nessa semana, lá no Instagram, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar sobre essa lua nova. E espero vocês na semana que vem. Um beijo grande e até o próximo episódio.